Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje com o assunto a respeito dos radicais. Lembre-se que na aula anterior, aliás, nós falamos sobre o que é um radical e demos algumas propriedades dos radicais. Então, retornando aqui rapidamente, né? Lembre-se que o radical ele é a representação simbólica de um número, certo? E também é o sinal de uma operação matemática. Enquanto número, né, o radical ele representa um determinado valor que, elevado a um expoente qualquer, resulte em uma potência. Então, por exemplo, né, dando aquela nossa recordada, quando a gente escreve raiz enésima de um número A, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui é que existe algum valor numérico que, elevado ao expoente n, me dá a potência A. Portanto, esta simbologia pode estar representando a operação de radiciação, certo? Ou representando um determinado valor K, né? Lembrando que este valor K elevado a n tem que dar o resultado A. Isso aqui é um radical. Então aqui nós temos o radical interpretado como sendo um determinado valor, certo? Agora, a descoberta deste valor que está aqui está atrelada a uma operação que é a inversa da potenciação. Então isso aqui é radical. E nós vimos também algumas propriedades quando nós temos algum número representado na forma de radical, né? Nós vimos algumas propriedades lá. Hoje nós vamos ver como é que a gente faz para adicionar ou subtrair radicais. Fazemos isso lembrando, né, que radicais semelhantes são aqueles radicais que possuem o mesmo radicando e o mesmo índice. Então vamos lá. Já falamos o que é o radical, foi ontem, não é isso? Falamos então essa explicação toda do índice do radical, que são os elementos, o que é o radicando, que é tudo aquilo que está lá dentro do radical, né? Falamos sobre os radicais semelhantes, que são aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Demos alguns exemplos e hoje nós vamos ver então as operações com esses radicais, que para isso nos baseamos muito nessas propriedades que também já foram vistas nas aulas anteriores, tanto as propriedades comuns como as propriedades operatórias. Então vamos ao que interessa: adição e subtração de radicais. Primeiro caso, quando os radicais são semelhantes, fazemos a soma ou subtração do mesmo jeito que fazemos a soma algébrica. Ou seja, só podemos somar e subtrair radicais que sejam semelhantes. Então, por exemplo, se eu tiver este número escrito sob forma de radical, esse número aqui, 8 raiz de 2.
eu só vou poder somar ou subtrair este radical se o que for ser somado ou subtraído dele tiver a mesma parte de radical, ou seja, um radical semelhante, um radical com o mesmo índice e mesmo radicando. Então, por exemplo, eu posso realizar a soma 8 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Eu posso efetuar essa soma, visto que são radicais semelhantes. Então, isso vai me dar 8 raiz de 2, somado com 5 raiz de 2, vai me dar um total de 13 raiz de 2. Não tem mistério. Posso somar, porque os radicais são semelhantes. Então, eu somo as partes que são possíveis de ser somadas, né? Parte numérica, e repito o radical. É do mesmo jeito que a gente faz na soma algébrica, né? Quando a gente tem monômios semelhantes, a gente soma as partes numéricas e repete a parte literal. Aqui é a mesma coisa. Outro exemplo. Vamos supor 25 raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 5, também posso operar normalmente, porque já são radicais semelhantes. Aqui o radical é raiz cúbica de 5 e aqui raiz cúbica de 5. Então eu posso efetuar a subtração normal. 25 raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 5, eu vou encontrar 22 raiz cúbica de 5. Pronto, está feita a adição. Então, tanto para somar quanto para subtrair, eu vou fazer normalmente a operação, desde que os radicais sejam semelhantes, possuam o mesmo radical, isto é, mesmo radicando, mesmo índice, mesmo radicando, mesmo índice. Ok? A conta, por exemplo, 13 raiz de 8 menos 5 raiz de 2 não pode ser efetuada. Não pode. Por quê? Porque os radicais, neste caso, não são semelhantes. Como eles não são semelhantes, então eu não posso operar com esses dois. Então eu não posso fazer essa conta. Não posso resolver essa subtração, porque os radicais não são semelhantes. Bom, e como eu faria então nesse caso? Aí não temos saída. Nós teríamos que, com o auxílio de uma calculadora ou por um método de aproximação, calcular, nesse exemplo, calcular quanto é a raiz quadrada de 8, aproximada, quanto é a raiz quadrada de 2, aproximada. Aqui, multiplicar a raiz quadrada aproximada de 8 por 13. Aqui, multiplicar a raiz quadrada aproximada de 2 por 5 e depois fazer a subtração. Não há outro meio. Caso contrário, se eu não tenho esses valores, deixo a operação indicada como aqui está. Ok? Mas, às vezes, é possível nós pegarmos dois radicais que aparentemente não são semelhantes, mas obter a partir deles, aplicando aquelas propriedades dos radicais, eu posso obter radicais semelhantes. E aí, neste caso, eu posso
vou poder, né, vou ter a chance de fazer a soma e a subtração. Tá legal? Tá entendido? Então, vamos lá. Vamos lá aqui com mais um exemplinho, né? Voltando, né? Aqui tem dois exemplos. Raiz cúbica de 2 mais 2, raiz cúbica de 2, 3, raiz cúbica de 2. 2 raiz de 5 menos 8 raiz de 5, menos 6 raiz de 5. Agora, quando os radicais não são semelhantes, é o que eu disse, a gente até pode obter, em alguns casos, radicais semelhantes, fazendo aplicação de propriedades daquelas que nós vimos anteriormente lá. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó. Aqui nós temos, no primeiro exemplo, olha, raiz de 8 mais 9 raiz de 2. Opa, os radicais aqui, eles não são semelhantes. Eu tenho raiz de 8, deixa eu trocar a cor aqui. Eu tenho aqui, ó, raiz de 8. E aqui nós temos raiz de 2. Então, eles não são semelhantes. Por isso, eu não posso efetuar soma direto. Mas eu posso, de repente, pegar uma dessas duas raízes, ou um desses dois radicais, aplicar alguma propriedade para conseguir obter radicais semelhantes. Neste caso, olha o que foi feito. Quem era o raiz cúbica de 8? Quem era o raiz quadrada de 8? O que foi feito? Muito simples. Onde estava o 8, nós trocamos pela sua forma fatorada. Ou seja, nós fatoramos o 8, né? E vimos que escrever raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 2 ao cubo, porque 8 e 2 ao cubo é a mesma coisa. E isso para nós é super vantajoso, porque veja que quem vai ser somado depois é um radical com raiz de 2. Então, se aqui no raiz de 8 eu conseguir fazer aparecer raiz de 2, como é o que está caminhando aqui, ó, eu vou ter radicais semelhantes, tá certo? Só que ainda não seria semelhante, porque apesar das raízes terem o mesmo índice, o radicando não é o mesmo, porque aqui eu tenho 2, mas aqui tem 2 ao cubo. Então, eu ainda preciso de dar um jeito nesse 2 ao cubo. Aí eu tenho que me lembrar das propriedades que eu posso usar, né? Então, o que foi feito neste exemplo foi o seguinte. Onde estava escrito 2 elevado ao cubo, né? A pessoa pensou, bom, 2 elevado ao cubo, eu também posso escrever de modo diferente. Eu posso me lembrar de uma propriedade de potência que diz que multiplicação de potência de mesma base, a gente repete base e soma expoentes. Então, eu posso transformar isso em 2 ao cubo em 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Opa, por quê? Propriedades das potências, não é? Uma multiplicação de duas potências de mesma base, eu posso repetir essa base e somar os dois expoentes. 1 mais 2, 3. Então, eu desfiz. Agora, tendo essa situação, uma raiz, um radical com um produto, eu ainda posso agora aplicar uma propriedade dos radicais. Lembra que tem uma propriedade da aula passada que diz que raiz de um produto pode ser decomposto no produto das raízes dos fatores? Então, isso pode ser escrito como sendo a raiz de 2 vezes a raiz de 2
ao quadrado. Foi isso que a pessoa fez. Tá vendo? Ou vai fazer, né? Muito bem. Quando chega nesse ponto, veja bem, isso tudo eu estou transformando raiz de 8. Quando chega nesse ponto, já começou a melhorar, porque apareceu uma raiz de 2 aqui, que já é semelhante àquela lá. Mas ainda tem essa raiz aqui, que está me atrapalhando, digamos assim. Acontece que tem uma outra propriedade dos radicais que diz para nós que quando, né, dentro do radical, no radicando, existe uma potência e o expoente da potência coincide com o índice, né, eu posso extrair o radicando do radical, esquecendo o expoente. Então isso vai ficar assim, ó, raiz de 2, que é esse aqui, vezes isso passa a ser 2, porque como o expoente do radicando é igual ao índice, eu posso, entre aspas, cortar a raiz com o radical, com o expoente. O expoente elimina a raiz, então sobrou 2, certo? Isso quer dizer que 8, de uma forma simplificada, pode ser reescrito como 2 vezes raiz de 2. É a forma simplificada. Tá vendo? Eu peguei o raiz de 8 e simplifiquei. Transformei naquele produto 2 vezes raiz de 2. Né? Apareceu um radical menor. E esse radical, para nós, é ótimo. Porque onde era raiz de 8, se eu coloco 2 raiz de 2, eu fico com um radical semelhante a 9 raiz de 2 e aí eu posso somar. Então o resultado dessa conta inicial passou a ser, onde era raiz de 8, passou a ser 2 raiz de 2. Está aqui a explicação. E o mais 9 raiz de 2 está repetido aqui. Agora nós temos a adição de 2 radicais semelhantes. Então eu posso fazer a conta normalmente. 2 raiz de 2 com mais 9 raiz de 2, total 11 raiz de 2. Então, quando a operação proposta não trouxer radicais semelhantes, eu posso observar o exercício e ver se eu posso simplificar algum radical através dos usos de propriedades, tanto de potências como de radicais, até que apareçam radicais semelhantes, como foi o caso desse exemplo aí. Ok? Vamos ver o segundo exemplo lá. Mesma coisa. Raiz de 50, raiz de 2 e raiz de 98 não são semelhantes. Mas o que a gente pode fazer é tentar simplificar cada radical grande, né, para ver se a gente consegue transformar todos eles em radicais semelhantes. Aí sim poder somar. Então, primeiro passo, fatorar os 50. Fatorando 50, vimos que podemos representar 50 escrevendo 2 vezes 5 ao quadrado. Então, olha lá, o raiz de 50 passou a ser raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Muito bem. Isso é só o raiz de 50, tá, gente? Ó, só o raiz de 50. Aqui eu posso aplicar outra vez aquela propriedade dos radicais. Radical de um produto, produto dos radicais. Então, isso é raiz de 2 vezes a raiz de 5 elevado ao quadrado. Nesse segundo radical, semelhantemente aqui, ó, eu posso aplicar a propriedade de extração. Então, isso vai ficar raiz de 2 aqui
vezes 5. Opa, então raiz de 50 é o mesmo que 5 raiz de 2. Tá aqui, ó. O raiz de 50 vai ser substituído por 5 raiz de 2. Ok? 6 raiz de 2 já é 6 raiz de 2 mesmo, já é raiz de 2. Então, fica quietinho. Tá ele aqui. Fica agora faltando 98. Então, o que a gente faz? O raiz quadrada de 98, a gente fatora o 98, faz a fatoração. E vê que 98 pode ser escrito como 7 ao quadrado vezes 2. Outra vez, agora aplicando propriedades dos radicais, eu posso transformar isso em raiz de 7 ao quadrado vezes raiz de 2. Porque raiz de um produto pode ser transformado em produto das raízes dos seus fatores, propriedade que nós vimos na aula anterior. Este resultado aqui, assim como o raiz quadrada de 5 ao quadrado, assim como o raiz quadrada de 2 ao quadrado, também pode ser extraído daquela mesma forma. Portanto, isso vai dar 7, que é esse caso, e ainda sobra uma raiz de 2. Pronto. Então, o raiz de 98, ele vai poder ser trocado no final por 7 raiz de 2. Agora eu posso fazer essa conta, porque onde era raiz 50, 5 raiz de 2. Onde era 6 raiz de 2, continua 6 raiz de 2. E onde era raiz de 98, trocamos por 7 raiz de 2. Agora todos os radicais são semelhantes, então eu posso fazer a conta. 5 raiz de 2 mais 6 raiz de 2, 11 raiz de 2. 11 raiz de 2 menos 7 raiz de 2, 4 raiz de 2. Pronto. Está feita então a soma e a subtração de radicais que no primeiro momento não eram semelhantes, mas por aplicação de propriedades, tanto de radicais quanto de potências, eu os simplifiquei e os transformei em radicais semelhantes. E sendo semelhantes, eu pude fazer ali, como no primeiro caso, e resolver as somas e subtrações diretamente. Tá certo? Então, é isso aí. A aula de hoje nós vimos adição e subtração de radicais e também, de uma certa forma, já vimos como fazer simplificação de radicais. Mas é bom a gente fazer depois alguns outros exercícios para fixar bem. Tá bom? Então até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau para vocês.